Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre coisas que atrasam a sua vida. As energias não bem trabalhadas que te prejudicam. A primeira coisa, hoje é um termo muito usado, a falta de foco. O que significa isso? A pessoa não sabe o que quer, não tem certeza do que quer, não definiu o que quer. O foco é você ter uma visão espacial, é você mentalizar, visualizar mentalmente o que você quer, aonde você quer chegar, escolher um caminho. Só que infelizmente hoje muitas pessoas propõem coisas miraculosas para que as pessoas alcancem seus objetivos. Só que nem todos conseguem, porque nem todos sabem realmente o que querem. Infelizmente, as pessoas não pensam o suficiente. As pessoas parecem que não têm tempo para pensar ou não gostam de pensar. Acreditam que não pensam o que é correto ou o que é certo. E o que levou a isso? Falta de conversa, diálogo, leitura. Hoje se lê pouquíssimo. Aí você pode me questionar: ah, mas eu estou nas redes sociais, eu vejo Face, Instagram. Aí não se conversa, aí se mostra. A pessoa está mostrando o que ela gosta ou repassando o que outros gostam. Você pode ver que as pessoas hoje não conversam. E quando conversam, são conversas sem começo, meio e fim. São conversas parciais. Até as atitudes são parciais. Quando as pessoas se reúnem, elas não se reúnem para conversar. É para comentar sobre alguém, a chamada fofoca, a falar, reclamar de algum político, reclamar do trabalho. É esse tipo de coisa que se conversa. As pessoas precisam voltar a discutir assuntos sérios por um período relativamente longo de tempo. Se aprofundar nas coisas. Buscar conhecimento. Hoje existe muito conhecimento específico. A pessoa é especialista em uma área, outra área. É a mesma coisa que se fala. Um médico não entende nada de mecânica, ele só entende de medicina. Um professor de educação física não entende nada de matemática. Essas pechas que se colocam nas pessoas. A pessoa pode até conhecer, mas é daquela profissão, não conhece nada, só conhece aquilo. E por que da falta de foco? As pessoas não veem progresso em suas vidas. Então elas têm receio de perder tempo fazendo alguma coisa que ela não tem certeza que vai dar certo. Então ela fica usando o seu pensamento, a sua inteligência, em várias coisas ao mesmo tempo e não define nenhuma, não concretiza nenhuma. E o tempo vai passando. E a pessoa não realiza nada. Por quê? Porque não está usando as energias do pensamento de forma correta. E como a pessoa pode fazer isso? Pensando positivamente. Aí você pode falar, não, mas você está batendo na mesma tecla, está repetindo a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, isso é fundamento. Não tem como mudar.
Tudo parte do pensamento. Se você não pensar corretamente, você não vai agir corretamente. Se você não pensar positivamente, as coisas não vão acontecer perfeitamente. Tudo é pensamento, tudo é energia. Quando você foca num ponto, vou dar um exemplo. A pessoa quer, o sonho dela é ter uma moto, um meio de transporte básico, acima da bicicleta, é claro. O que ela vai fazer? Se ela não consegue guardar dinheiro, ela vai ter que fazer um consórcio, comprar a prestação, em 4, 5 anos para pagar. É um objetivo, o foco dela é a moto. Então ela vai ter que primeiro ter que arrumar um trabalho, registrado, ter o nome limpo. Tem uma coisa que, se não me engano, tem que ter pontos no banco para poder o financiamento ser liberado. Então, desculpe, mas eu não entendo muito de financiamentos. Então a pessoa tem um foco. Só que a pessoa tem foco para algumas coisas materiais. Ela não tem foco para a vida. Ela não tem foco para ela. Ela pensa em obter coisas. Ela não pensa em sentir coisas. Ela não pensa em evoluir. Ela não pensa, a maioria não pensa em estudar. A maioria pensa em estudar porque é obrigado, porque escolheu uma profissão, então tem que fazer aquele curso para ganhar tanto por mês. A pessoa não está preocupada com a satisfação, ela está preocupada com o dinheiro, com o retorno financeiro. E o que é a falta de foco? Que é uma das coisas que eu já falei que atrasam a vida. Você não tem objetivos, você não tem metas, você não tem um caminho a seguir. Então você fica girando, girando, girando e não sai do lugar. Aí você vê uma pessoa que está na mesma faixa de idade, tem o mesmo conhecimento que você, a pessoa começa a evoluir e você fala, por que ela consegue e eu não consigo? Primeira coisa, conversar. A pessoa não pode ter vergonha de perguntar, de aprender. Só que muitas pessoas acham que estão se rebaixando se for perguntar para outra pessoa o que fazer. Ninguém nasce sabendo de nada. Se você não aprende lendo, ou você aprende vendo, perguntando ou fazendo. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer. Não tem essa oportunidade de fazer. Então você ou lê, aprende lendo, ou aprende perguntando, conversando. Só que infelizmente hoje em dia não se conversa como se conversava há 50 anos atrás. Hoje muitas coisas nos distraem, tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco. Por que muitas empresas, não tantas, proíbem que o funcionário entre com o celular para trabalhar? Porque o celular tira o foco da pessoa. Se o celular não for usado para o trabalho, não for uma ferramenta de trabalho, ele acaba atrapalhando no trabalho. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma colega chamada Luciana, ela foi trabalhar em um supermercado como caixa. Primeira coisa, no primeiro dia que a encarregada falou a ela, proibido trazer o celular. Nem deixar no armário. Não poderia entrar no supermercado com o celular. Você quer usar o celular antes do trabalho e depois do trabalho. Ponto. Ela não soube ficar sem, ela precisava do trabalho. E foi tão bom para ela que ela virou líder de área, pouco tempo depois. Muitas coisas tiram o nosso foco. Você sabe o que tira a sua atenção. Você poderia fazer um curso de inglês à noite de 30 a 40 minutos. Só que muitos assistem novela, filmes, Big Brother, ficam pesquisando Facebook, mas não estudam. Aí quando aparece um trabalho que precisa do inglês,
não tive tempo de estudar. Quer dizer, você escolheu outra coisa. Foco você tinha, você não tinha vontade. Tudo depende de nós, tudo depende do que você pensa. Você pensando a coisa certa, e você sabe o que é certo, você faz. Tudo depende de você. Pouquíssimas coisas dependem dos outros. E quando dependem dos outros, quando nós fazemos a nossa parte, os outros nos aceitam. Então os outros não se tornam empecilhos, se tornam aliados. O foco é pensamento. É você saber o que você quer daqui 6 meses, por exemplo. O que eu preciso fazer? São várias etapas, você só seguir as etapas que você alcança seu objetivo, o seu foco. Vamos continuar falando sobre coisas que atrapalham o seu desenvolvimento, atrapalham a sua vida.